Senhor presidente Cabral, senhores deputados e senhoras deputadas, hoje eu de certa forma até fiquei um pouco preocupado e por isso estou me referindo ao nosso presidente como Cabral, que ele chegou bravo demais na sessão, é que o fato, e eu estou percebendo inclusive que tem um colunista de jornal que já escreveu esse assunto 3 vezes de ontem para hoje, comparando que o episódio que houve entre eu e o deputado Capitão Assunção foi um episódio comum em parlamento e até pode não ser normal, mas o Supremo Tribunal Federal cansa de ter discussões mais acaloradas, a Câmara Federal, o Senado, e a nossa discussão está no campo apenas da veemência e da empolgação da defesa do pensamento de cada um. Eu não tenho nada contra o Capitão Assunção, tenho respeito e consideração por ele, não vejo nenhum motivo para que isso seja transformado numa operação de até tirar do ar da sessão parlamentar. Eu vejo que o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público tem regras de tratamento que nem sempre também são obedecidas. Eu já ouvi sessão do Tribunal de Justiça que desembargadores se alteraram na defesa das suas ideias, dos seus pontos de vista. É lógico que isso não é uma questão agradável quando chega nesse caminho, mas isso não é motivo também de ficar dando ênfase ou dando resposta a esses críticos que se preocupam mais com o que pode ser chamado, vamos dizer assim, de motivo de divulgação do que realmente com o objetivo do processo em andamento. Então eu quero deixar claro para todos que estão escrevendo e para todos que estão fazendo dessa situação, desse limão uma limonada, que não há nenhuma animosidade, nenhuma inimizade e nem nenhum problema entre eu e o deputado Capitão Assunção, pelo menos da minha parte, e que o parlamento vai ser sempre assim. Vai ser sempre debates, né, que passam, às vezes, do ponto em função de ser as causas discutidas, às vezes muito conflitantes, e daí nasce essa preocupação. Eu não vejo necessidade de nós transformarmos isso em um motivo para punir os deputados, para poder tirar deputado do ar, até porque o regimento não prevê isso e não podemos calar a voz de nenhum deputado, nem mesmo quando ele está falando contra a imprensa. Porque se nós formos observar, tem muita gente da imprensa que quer controlar a Assembleia Legislativa. Mas eu não vejo esse jornalista falar das discussões que tem dentro do Conselho do Ministério Público, e elas têm demais também. Falar de discussões que tem dentro do Tribunal de Justiça, no Pleno, é apenas uma implicância comum e normal com a Assembleia. A imprensa gosta de futucar a Assembleia, gosta de se considerar, fazer uma média em cima de uma casa que não tem Secretaria de Comunicação, aliás, que tem Secretaria de Comunicação, mas não tem verba para divulgações e para impedir que esses espaços sejam permanentemente usados contra a casa. Eu quero sempre me posicionar defendendo o parlamento. Acho que há um engano muito grande daqueles que atacam o parlamento e que não têm a mesma coragem de atacar o poder executivo, de atacar o poder judiciário especialmente. Então, se nós cortarmos as vozes dos representantes da população, nós estamos
provando que o que comanda é a ditadura, é a falta de liberdade de expressão. Eu posso, por exemplo, não concordar, como não concordei com o posicionamento do deputado Capitão Assunção, e rebater à altura, e é possível até que haja, como houve, uma discussão acalorada, mas isso não é motivo de nós ficarmos inimigos, nem de nós termos nenhuma consequência com relação a isso. Até porque essas questões são usadas no momento da discussão como tática para você vencer a discussão. Isso é como você, quando adolescente está jogando bola, e que você também fala isso, vamos lá fora então para ver. Quer dizer, essas coisas são coisas simples, e são coisas que são do cotidiano. Não é? A Assembleia não pode ser todo mundo sentadinho, uma escolinha, todo mundo obedientezinho. Nós temos que falar, nós temos que expressar nosso sentimento. E quem acha, por exemplo, que um governante ou um secretário é vagabundo, se manifesta assim. Se o outro não acha, defende, fala que não é. Então é comum. E os bons parlamentares são os que debatem. Os que são vistos, que são respeitados pelo eleitor, é quem tem coragem. Nós tivemos, por exemplo, um presidente da República que ganhou, aliás, ganhou a eleição popular no Brasil, tanto o Collor como agora o Bolsonaro, falando que sente, falando que o que o presidente Bolsonaro continua fazendo. E vocês querem que eu vou revelar uma coisa, é uma das coisas que eu acho positiva nele. Aliás, eu acho positivo ele partir para o confronto com alguns poderes, acho positivo ele não permitir corrupção, principalmente com relação aos outros poderes, porque quem é no Brasil que não tem crítica desses poderes, e principalmente do Poder Judiciário, que não funciona e que custa um absurdo. Há poucos dias, um desembargador, numa reunião do Pleno do Tribunal de Contas, falou mal de mim. Só não falou meu nome, mas eu sei que é para mim um recado. Porque ele não conforma que eu falo que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo gasta 1 bilhão e 100 milhões de arrecadação de imposto para se sustentar e para ter uma justiça lenta. Todas as comarcas têm processo de 10, 15, 20 anos para ser resolvido. Então, quando nós fazemos crítica, como o presidente faz crítica ao Supremo, o Supremo não tem que ficar se sentindo ofendido, ele tem que tomar providência. Ele não pode ficar pagando jantar de lagosta e tomando vinho que seja pelo menos premiado em três países. Ele não pode custar, por exemplo, o custo que tem. Nós criamos o CNJ, que era para 180 pessoas, o CNJ hoje está com 1.200 funcionários. Tudo isso em cima da população. Tem que discutir isso, tem que falar sobre isso. Então eu, por exemplo, particularmente, não sou aliado do presidente Bolsonaro, mas fico a favor quando ele enfrenta esse problema. E acho que ele vai ter muito problema exatamente por estar enfrentando esse tipo de comando que existe no Brasil para usurpar, para consumir a arrecadação pública e não permitir que a educação tenha dinheiro, que a saúde tenha dinheiro, que a segurança tenha dinheiro. Porque jogar policiais na rua, ganhando 2 mil, 3 mil reais, para enfrentar a violência, e ainda quando tem um conflito, como se observa aí hoje na mídia, está se falando isso, você querer prender o policial e querer jogá-lo às traças, quer dizer, que o Estado bota o sujeito na dificuldade, bota o sujeito diante do problema, bota para combater a marginalidade, sem a menor estrutura, sem salário, sem condições de enfrentar, e quando há conflito, a imprensa vem logo em cima dizendo que tem que prender, que tem que punir o policial. Então tem muita coisa que tem que consertar. Então, senhor presidente, nosso ilustre presidente Cabral, as minhas desculpas, mas eu não tenho nenhuma intenção de prejudicar o funcionamento da Assembleia, e se for da vontade da maioria, eu posso até tirar a licença e ficar aí uns 6 meses fora do pleno da Assembleia para poder apaziguar a Assembleia, já que eu entendi diretamente que o recado foi diretamente para mim e para o capitão Assunção. Eu não tenho nenhuma vaidade de ser nada na minha vida a não ser digno de ter uma caminhada final, que eu já estou no final da minha caminhada, já fiz 70 anos,
e não tenho nenhum interesse de fazer conflito com ninguém, não tenho nenhum interesse de sobrepor ideia de ninguém. Eu tento harmonizar tudo que posso harmonizar, mas também acho que não posso, nessa altura da minha vida, ser chamado a atenção pelo fato do meu desempenho parlamentar. Eu sou assim, vou ser assim, e não permito e não quero que ninguém entenda que eu fazendo isso estou querendo desmerecer alguém. Eu estou desempenhando o meu papel, mas também posso deixar de desempenhar. Posso deixar, entrar de licença e deixar meu suplente, que o meu suplente, inclusive, é um suplente de alta qualidade política, para assumir, porque é o rei do petróleo do norte do estado do Espírito Santo. Eu quero garantir a Vossa Excelência que, da minha parte, eu mantenho sempre que posso o equilíbrio e não tem nenhuma questão de interferir no funcionamento da Assembleia.